Nesse momento, é muito importante entender por que essas pessoas estão fazendo essas mobilizações pró-Bolsonaro. Com exceção da candidatura do Ciro Gomes, todos os outros candidatos são pessoas que se colocam única e exclusivamente no lugar de representantes decidindo pelo povo. O único que contrapôs essa posição foi o Ciro Gomes, por isso, inclusive, que eu defendi a candidatura dele. Então, entender hoje por que as pessoas estão na frente dos quartéis, estão nessas mobilizações, é entender por que o povo brasileiro não está brigando pelo seu próprio poder. Por que o povo brasileiro está brigando pelo poder dos políticos? Por que as pessoas não estão brigando pelo seu próprio poder? Aí a gente tem vários fatores, né? A minha abordagem está vindo já faz umas 2 semanas que eu estou trazendo, primeiro, 3 fragilidades do povo brasileiro que foram usadas como estratégias de manipulação para a disputa do poder, e aí eu trouxe uma discussão sobre as armas, que está relacionada à segurança também, as vacinas, que também está relacionado a todo o conjunto de fatos que aconteceram durante a pandemia, e por fim, as urnas, que o Bolsonaro trouxe esse questionamento sobre as urnas. Então, são 3 fragilidades que nós temos, nós, povo brasileiro, e o Brasil, enquanto Estado nacional também, porque existe um debate, existe uma insatisfação, né? Existe uma insegurança que está explicitada aí nessas mobilizações. Então eu coloquei o lugar do político manipulando essa população. Então, 3 fragilidades que foram usadas na disputa pelo poder. Né? Então é uma forma de manipulação das fragilidades do povo brasileiro. Mas agora, nesse momento, eu quero começar a falar sobre o contraponto em relação a isso, que é na mesma medida em que os políticos usam as fragilidades do povo brasileiro para manipular, para se manter no poder, também o povo brasileiro usa desses políticos para exercer o seu poder. Por exemplo, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, também estão usando o Bolsonaro em alguma medida, no sentido de que ele está à frente das reivindicações que elas aceitam como legítimas. Então, ao invés de elas se exporem à frente de tudo isso, quem está à frente é um político. E, obviamente, se alguém pagar por isso, vai ser o político. Então, nesse sentido, eu quero deixar claro aqui que o povo brasileiro está se escondendo atrás dos políticos para reivindicar os seus interesses em alguma medida, mesmo que não seja de uma maneira satisfatória e ampla. Então, quer dizer que o povo que está na frente dos quartéis também está usando o Bolsonaro. Eu não estou dizendo com isso, não estou defendendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus, não vou entender uma coisa dessas. Eu estou dizendo, tanto o Bolsonaro usa das fragilidades do povo para se colocar no poder, e não só ele, né? Obviamente, eu só estou colocando ele como um exemplo, porque ele se colocou nesse lugar de maior evidência nesse sentido, que ele contrapôs todas as ordens estabelecidas com relação apesar de ser presidente, né? Com relação às vacinas, à pandemia, com relação às armas e com relação às urnas. Ele está sempre se colocando no lugar de contraposição. E nisso ele satisfaz as pessoas, porque as pessoas também estão se colocando, na verdade, as pessoas têm conflitos, têm angústias em relação ao que está posto. E elas usam do Bolsonaro nesse sentido. Ele vai na frente, se alguém tiver a pagar o pato, prioritariamente tem que ser ele, obviamente, né? E ele pagou o risco. Ele entrou na disputa, porque ele está na disputa pelo poder. E as pessoas estão na disputa por reivindicar os seus direitos, por amenizar as suas angústias, o seu sofrimento, de alguma maneira, através daquele político. Então as pessoas também estão usando o Bolsonaro. Assim como as pessoas se escondem, uma grande parcela da população se esconde atrás do Lula. Elas, de alguma maneira, sim, elas estão se protegendo da figura do Lula. Estão colocando atrás da figura do Lula. E eu quero entrar nesse assunto. É óbvio que também tem um outro fator muito determinante, que é a questão do povo brasileiro entender que é incapaz.
E não é uma questão de coragem, porque se fosse uma questão de coragem, as pessoas não iam para essas mobilizações. É porque elas realmente não se acham capazes. Elas não se acham capazes de vetar, propor e votar leis como parte de um povo soberano. É esse o entendimento que o povo tem hoje a respeito de si mesmo. E isso, com certeza, é determinante para toda essa circunstância. Mas é importante a gente analisar essa situação de perspectivas diversas. E é isso que eu estou querendo provocar aqui, para uma maior compreensão sobre o que está acontecendo. Vamos falando aos poucos e vamos falando cada vez mais.